Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV deste sábado, 15 de dezembro. Advogado do médium João de Deus afirma que ele vai se entregar, mas não diz nem quando, nem onde. Vereador carioca suspeito de envolvimento na morte de Marielle Anderson pede a federalização das investigações e nega as acusações. 2 mortos e 14 feridos num acidente em Minas Gerais. Você vai ver a nova obra de arte do Instituto Inhotim, na região metropolitana de Belo Horizonte. E no Rio, tem as comemorações dos 3 anos do Museu da Manhã. É agora, no Brasil TV. João de Deus, o médium suspeito de abusar sexualmente de mais de 300 mulheres, vai se entregar à polícia. A afirmação é do advogado dele. A prisão preventiva de João de Deus foi decretada há mais de 24 horas pela Justiça de Goiás. A Natália Silva tem as informações. Aqui em Abadiânia é um movimento bem fraco que preocupa comerciantes e prestadores de serviços. A Casa Dom Inácio de Loyola não tem atendimentos nos fins de semana, mas está aberta para visitação e uma sala de meditação. O advogado de João de Deus, Alberto Turon, disse que o médium vai se apresentar em respeito à ordem do juiz. Só não disse quando e onde será essa apresentação e que também vai entrar com pedido de habeas corpus. Segundo o Ministério Público de Goiás, João de Deus é considerado foragido desde que o nome dele entrou para o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões e que ele pode ser preso por qualquer autoridade policial brasileira ou estrangeira com auxílio da Interpol caso saia do país. Natália Silva para o Brasil TV. As negociações da Polícia Civil de Goiás com a defesa de João de Deus para que o médium se entregue acontecem ao mesmo tempo em que os investigadores percorrem endereços que foram monitorados anteriormente. Policiais já passaram em mais de 20 locais, em Goiânia, Anápolis e Abadiânia, onde João de Deus tem casas e fazendas. A prisão dele é importante porque há uma questão de clamor envolvido, há algumas questões relacionadas a algumas provas ainda que restam, a gente conseguir concretizar e nós entendemos como importante a prisão preventiva dele neste momento da investigação. Desde que o escândalo veio à tona, não param de aparecer vítimas relatando casos de abuso sexual contra João de Deus. Só o Ministério Público de Goiás já recebeu 335 denúncias. Mulheres de 3 estados, do Distrito Federal e também de 6 países. Estas mulheres procuraram o Ministério Público no Rio Grande do Sul. Disseram que foram abusadas quando buscaram tratamento espiritual. Tu fica sem entender o que realmente é aquilo ali. E tu te envolve no tratamento. Quando tu te dá conta, tu tá com a mão no pênis dele, tu nem sabe como é que a tua mão foi parar ali. A gente tá aí tão envolvida e as pessoas idolatram ele, ele é um deus na terra. Tu fica confusa, que tu não quer fazer aquilo, mas será que tem que fazer aquilo? Né? Então começa uma série de pensamentos conflitantes, assim. E aí eu baixei a calça e naquele dia ele introduziu o dedo dele dentro da minha vagina. Ele precisava passar energia para mim, que ali era o chakra que eu tinha trancado, e que ele precisaria passar a energia ali. O advogado de João de Deus, Alberto Turon, falou sobre o caso. A primeira coisa a ser dita é que o senhor João de Deus, ele se apresentará às autoridades policiais do estado de Goiás em respeito à decisão do juiz. Agora, é preciso que se diga que nós não concordamos com essa decisão, portanto, segunda-feira nós impetraremos a ordem de habeas corpus, mas ele se apresentará às autoridades policiais. Eu não posso revelar, por respeito a essas mesmas autoridades, o dia e hora em que isso ocorrerá. Até o fim da tarde, João de Deus ainda não tinha sido preso. A cobertura completa você vê daqui a pouquinho no Jornal Nacional. E no Rio, o vereador suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco e Anderson Gomes pediu a federalização das investigações e voltou a dizer que é inocente. O vereador Marcelo Siciliano, do PHS, negou mais uma vez que tenha participado do crime. Eu estou aí há 7 meses tocando a minha vida
e não tem prova nenhuma, como de fato não terá, nunca teve e nunca terá, porque eu não tenho participação nenhuma nisso. Ontem os policiais estiveram no apartamento e no gabinete de Siciliano, na Câmara do Rio de Janeiro. Eles apreenderam computadores, documentos e um cofre. Quando soube que a polícia estava nos endereços, o vereador se apresentou espontaneamente na delegacia. O inquérito apura crimes de lavagem de dinheiro, grilagem de terras e crimes ambientais. Uma das linhas de investigação envolve um loteamento na zona oeste do Rio. Moradores tentam receber a titularidade dos terrenos há bastante tempo. 13 reuniões já aconteceram para tratar da regularização. Os assessores de Marielle participaram de apenas 2. A vereadora nunca esteve presente pessoalmente. E hoje, o vereador Marcelo Siciliano disse que também não participou das reuniões. Essas fotos, que não têm relação com o inquérito, obtidas com uma fonte, mostram assessores de Marielle Franco nos 2 primeiros encontros em 2017. E as reuniões continuaram mesmo depois do crime. Em maio, o vereador e o ex-PM, o miliciano Orlando Oliveira de Araújo, Orlando de Curicica, foram apontados por uma testemunha como mandantes da execução de Marielle. A motivação, de acordo com a testemunha, foi o avanço de ações comunitárias de Marielle em áreas de interesse da milícia. O Ministério Público do Rio considerou esse depoimento inconsistente, já que o delator é um policial militar que integrava a milícia de Orlando e os dois tiveram muitas desavenças. Orlando Oliveira de Araújo nega participação no crime. Hoje, Siciliano negou ser amigo de Orlando, mas admitiu que pode o ter cumprimentado em um restaurante. O vereador pediu a federalização das investigações. Mataram uma vereadora e estão me matando junto. Estão querendo matar outro vereador com o mesmo tiro que matou a Marielle ontem. Eu peço a federalização desse caso. Por favor, ninguém mais do que eu, que é a transparência disso. Ontem, o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes completou 9 meses. Vamos fazer um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. A turista Fabiana Fernandes foi vítima de estupro antes de ser assassinada durante uma trilha em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada hoje pela polícia. A Cristina Frazão tem os detalhes. O suspeito estava acampado na trilha onde a turista de Florianópolis desapareceu. Dias depois, ele saiu da região pela rodoviária de Cabo Frio, uma cidade vizinha a Arraial do Cabo. Só que durante esse período que esteve na rodoviária, testemunhas disseram que ele teve um comportamento estranho, aparentava estar muito nervoso e tinha ferimentos nos braços que aparentavam ser arranhões. Por isso, ele foi preso. O delegado que investiga o caso decidiu pedir a prisão dele. Ele foi preso no interior de São Paulo e trazido aqui para Arraial do Cabo. Ele chegou por volta das 3 horas da madrugada e prestou depoimento hoje pela manhã. No depoimento, o delegado informou que ele negou as acusações, mas ele entrou em contradição por diversas vezes. Por isso, manteve o pedido de prisão dele, prisão temporária por 30 dias. O resultado da necropsia feito no corpo da turista saiu e confirmou que realmente ela foi violentada sexualmente, além também de ter confirmado a causa da morte, que foi traumatismo crânioencefálico. Uma coleta de material genético foi feito dela e para resultado de DNA, para saber se existe a presença de material genético de uma segunda pessoa. E o delegado responsável pelo caso pretende coletar material genético também do suspeito para confrontar os exames e ver se consegue confirmar que ele foi o autor da violência sexual. Cristina Frazão para o Brasil TV. E foi preso no Paraguai um dos chefes do tráfico de Acari, na zona norte do Rio. Carlos Eduardo Salles Cardoso, conhecido como Capilé, foi detido na casa onde estava morando, um bairro aí de classe média alta em Assunção. Os investigadores contaram que o bandido estava no Paraguai para coordenar os contratos para compra de armas e drogas para a favela de Acari. Capilé era procurado já há 10 anos por homicídio e tráfico de drogas. Ele foi preso numa operação conjunta de policiais aqui do Rio de Janeiro e da Polícia Federal e vai ser extraditado para o Brasil. E hoje faz um mês que um viaduto cedeu numa das principais vias expressas da capital paulista. E ainda há dúvidas sobre o que provocou o acidente. Marginal Pinheiros, altura do Parque Vila Lobos, Zona Oeste. Pista expressa interditada e pista local devagar, quase parando. Esse era o cenário hoje de manhã na região. Um repeteco do que o paulistano está vivendo há um mês, quando parte do viaduto cedeu.
Não temos opção, e as opções a gente vai para um canto, está parado, vai para o outro, está travado, e assim fica. O prejuízo para a cidade e para a paciência de quem vive aqui começou na madrugada do dia 15 de novembro. Por volta das 3 da manhã, parte da estrutura do viaduto cedeu. Quando amanheceu, a prefeitura constatou o tamanho do problema. O degrau criado tinha quase 2 metros. No dia 1º, a prefeitura nivelou a estrutura do viaduto, com 6 macacos hidráulicos. As imagens aceleradas mostram o trabalho. Foram 19 horas para levantar as quase 7.000 toneladas. A gente precisa saber da prefeitura como está a análise do projeto e que providências ela vai dar. Qual foi o resultado da análise do concreto? O concreto estava com a resistência? Qual é o grau de corrosão das armaduras? Hoje cedo, o prefeito Bruno Covas não quis adiantar detalhes da reforma. Disse que vai respeitar o prazo anunciado ao fim do trabalho de nivelamento da pista. O prazo de 15 dias termina na segunda-feira, que é exatamente a data que nós vamos apresentar qual vai ser a obra que vai ser feita e qual a estimativa de prazo que a prefeitura tem para terminar essa obra. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente te mostra as comemorações dos 3 anos do Museu do Amanhã no Rio. Estamos de volta com um acidente que deixou 2 mortos e 14 feridos na BR-262, à altura da cidade de Florestal, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Rodoviária Federal disse que o pneu traseiro da van, que transportava 13 passageiros, estourou e ela capotou, parando no canteiro central. 2 vítimas foram levadas para o Hospital 23, em Belo Horizonte. As outras, entre elas 2 crianças, foram socorridas em hospitais de Pará de Minas. A van tinha saído de Contagem em direção a Martinho Campos, na região centro-oeste de Minas. Os passageiros estavam indo para uma festa de aniversário. E morreu hoje, aos 56 anos, o músico Arthur Maia, um dos mais conceituados baixistas do país. Ele tocou com vários dos maiores artistas da MPB, como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Gal Costa. O baixista sofreu uma parada cardíaca em Niterói, na região metropolitana do Rio, mas não resistiu. Uma obra de arte de 700 quilos e 3 metros de altura é a mais nova atração do Instituto Inhotim, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. É a Spider, uma aranha de bronze feita pela escultora francesa Louise Bourgeois. A artista se inspirou na história da mãe para fazer a obra. O símbolo retrata a força feminina, muitas vezes apagada pela produção masculina, mas que, de repente, passa a ocupar o espaço dominado pelo homem. A Spider foi restaurada em Nova York. Para levar essa escultura de bronze até Inhotim, foi preciso montar uma plataforma especial. Spider é a primeira das 6 obras que a artista produziu em bronze a partir de meados da década de 90 e que estão espalhadas pelo mundo. A escultura exposta até abril do ano que vem. E o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro comemora 3 anos com um prêmio internacional e mais de 3 milhões de visitantes. O tema da comemoração são os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem conta tudo pra gente é a Narayana Borges. Hoje já teve roda de leitura, coral e até batalha de poesias. E amanhã vai ter muito mais. A partir das 11 da manhã tem contação de histórias para a criançada. Na parte da tarde, teatro, abordando alguns dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vai ter também um cortejo de estandartes que ilustram alguns desses artigos. Hoje, além de comemorar os 3 anos de existência, o Museu do Amanhã também celebra os mais de 3 milhões de visitantes que passaram por aqui durante esse período. E a conquista do prêmio de melhor organização cultural no quesito influência. Cada ano tem sido uma surpresa, cada ano tem sido mais entusiástico. E é o entusiasmo, é a garra que faz com que o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, que é o gestor desse equipamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, Museu do Amanhã, ele continue, independente de qualquer adversidade, contribuindo para a sociedade, para que seja refletido em termos de comportamento, de atitudes, de ações, para algo melhor amanhã. O Museu do Amanhã funciona sempre de 10 da manhã às 5 da tarde. E nesse domingo, dia 16, a entrada será de graça. O Brasil TV volta na segunda-feira. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite. Aproveite o seu domingo. Tchau, tchau.